Olá pessoal, tudo bom? Vamos lá para mais uma correção das nossas atividades online. Filosofia, primeiro ano, 29/5/2020, professora Iris. Vamos nessa. Bem, a nossa primeira atividade é um dicionário filosófico, certo? Então vamos para os termos aqui em questão. A jusfilosofia. O que significa jusfilosofia, né? Jusfilosófico, eita! Que é relativa à jusfilosofia, ou seja, a filosofia do direito, certo? Então é a parte da filosofia que trata das questões do direito. Sofistes, né? Qual o significado de sofistes? É uma palavra grega que deu origem à palavra sofistas, com o sentido original de habilidade específica. Então, o sentido original, né, dessa palavra é o quê? Uma habilidade específica em algum setor. O homem que detém um determinado saber. Então, a origem, né, do termo sofistas vem dessa habilidade que o homem tem em um determinado saber, tá bom? Physis. Qual o significado? Physis é uma palavra de origem grega, deriva de um verbo que significa fazer nascer, fazer brotar, crescer, produzir. Os filósofos gregos pré-socráticos pregavam que physis é um elemento primordial da natureza, eterno e em permanente transformação. Então, é um elemento primordial da natureza, que está em constante transformação e que dá origem, né? Por quê? Porque faz nascer. Nomos. Em grego, nous é na mitologia grega o daenon das leis, estatutos e normas, ou seja, são os estatutos, são as normas, certo? Nomos é a materialização da lei humana na Grécia, é a materialização do quê? Da lei humana. Os sofistas acreditavam que nomos não era necessariamente superior na Grécia, mas que era intermediário e diferente entre as culturas, certo? Então, a lei humana, ela era o quê? Diferente em cada cultura, tá certo? Então, nomos é o quê? O daenon, ou seja, o máximo das leis, né? Dos estatutos, das normas. É a materialização da lei humana, né? O que rege a comunidade, a sociedade. É cosmotológico. O que é cosmotológico, né? A palavra cosmotologia tem uma raiz no idioma grego, né? Antigo, deriva do termo cosmos, que é o nosso universo. E logos, razão. Organização racional. Logos é a nossa organização racional. Então, a cosmologia é o estudo do universo. De sua origem e de sua organização. Antes do surgimento da filosofia, quem apresentava a origem do universo eram as mitologias. Então, antes da filosofia, quem apresentava então o conhecimento do universo, quem dava uma explicação, né, para o surgimento de todas as coisas, era a mitologia, né, principalmente na civilização grega. Ok? Então, a filosofia vem que racionalizar, né, esse pensamento e esse estudo do universo. Encontrar a verdadeira origem do universo que de uma maneira lógica e racional fizesse o quê? Sentido. Então, a filosofia busca o quê? Uma racionalização, a verdade a respeito do universo. Antropológico, letra F.
é um ramo da filosofia que investiga a estrutura essencial do homem, certo? Antropologia é o estudo do homem. Ela se distingue da antropologia mítica, né, que tinha explicação através do quê? Da mitologia, poética, teológica e científica natural, ou da evolucionista, por dar uma interpretação basicamente ontológica do homem, certo? Então, a sua explicação da origem do homem, ela vem do princípio ontológico. G, doxa. É uma palavra também grega que significa crença comum. Qual o significado? Crença comum ou opinião popular, certo? É de onde se originam as palavras modernas ortodoxo e heterodoxo, certo? É o princípio dessas palavras, vamos dizer assim, a origem, né? De onde se originam essas duas palavras, ortodoxo e heterodoxo. Doxa, crença comum, opinião popular. Aletheia, palavra grega que significa o não oculto, algo que não está oculto, não está escondido, não é dissimulado. O verdadeiro é o que se manifesta aos olhos do corpo e do espírito. Então, é uma palavra grega que significa aquilo que não está oculto, que não está escondido. Porque, segundo o texto, a educação tradicional era insuficiente para preparar o cidadão para o discurso político. De acordo com o nosso texto, que foi enviado para vocês, né, na semana passada, semana de envio de atividades, porque a educação tradicional, naquele período, né, da história, não era suficiente para preparar o cidadão para um discurso político. O que faltava, né, para preparar esse cidadão? Olha só. Era preciso o quê? O domínio da linguagem e de flexibilidade, agudeza, dialética para derrotar os adversários. Então, era necessário o quê? Um preparo maior do indivíduo, né? Uma flexibilidade maior na sua linguagem, na sua capacidade de diálogo. E é o que justamente os sofistas vieram trazer, ok? 3. Explique a partir de quando os sofistas deixam de ser classificados como detentores de um determinado saber para sábios capazes de elaborar discursos fascinantes com intenso poder de persuasão. Então, no princípio, o sofista era aquele que tinha um conhecimento, não é? Que tinha o conhecimento de determinado saber, né? Por exemplo, o ferreiro, né? Ele tinha o conhecimento do trabalho com o ferro, né? De moldar aquele ferro, aquecer, transformar aquilo em um instrumento. Então, isso era o quê? Um sofista, ele tinha um determinado conhecimento. Mas, ao passar do tempo, o sofista foi adquirindo outras definições. E entre elas nós temos olha só. Então, olha só. Explica a partir de quando. A partir de quando que ele mudou, então, esse termo? A partir de seu êxito em ensinar os jovens, né? A partir do momento em que eles conquistam esse êxito em ensinar os jovens a eloquência, né, o discurso, passaram, então, a ser designados de sofistas, que agora traz a colocação de sábios, capazes de elaborar discursos fascinantes, com intenso poder de persuasão. Essa é uma qualidade, né, vamos assim dizer, bem importante. Por outro lado, foram recebidos com hostilidade e desconfiança pelos partidários do antigo regime, né, dos aristocratas e conservadores. Por quê? Porque eles levavam os indivíduos a questionar, né, o discurso, o questionamento, o querer saber. Então, isso não era bem visto
pela aristocracia, pelo antigo regime. 4. Nos séculos 4 e 3 a.C., pensadores como Platão, Xenófonte, Aristóteles, dramaturgos como Aristófanes em sua comédia As Nuvens, todos passaram a atacar sistematicamente quem? Os sofistas. A partir desses ataques, o termo sofistas ganha novamente um outro sentido. Então, olha só. Primeiramente, o sofista era aquele detentor do saber, depois o sábio, com a capacidade de persuadir. E agora ele adquire um outro sentido. Agora já não tão louvável, mas um sentido pejorativo e desfavorável, marcando para sempre o vocabulário filosófico. Hoje, quando falamos em sofistas, nós estamos falando o quê? Em alguém que tem um argumento enganoso, certo? Argumento intencionalmente falacioso, falso, enganoso, ok? No sentido depreciativo de algo muito elaborado ou excessivamente ornado. Então, alguém que faz toda uma 9 horas para poder explicar algo, mas que na verdade está tentando o quê? Levar você ao engano, a uma falsa verdade, tá? Então, esse é o novo sentido aqui adquirido pelos sofistas, um dos últimos sentidos que é dado a esse termo, sofistas, que é então um enganador, alguém que usa de argumentos intencionalmente falaciosos, falsos. 5. De acordo com Guilherme Fraile, História de la Filosofia, quais são as características gerais dos sofistas? Então, quais são as principais características dos sofistas? De acordo com Guilherme Fraile. Vamos colocar assim bem resumidinho, tá bom? Então, eles têm uma visão relativista. Tudo que existe é impermanente, mutável, é plural, tudo muda, certo? Não está estático. Subjetivismo. Não existe verdade objetiva. As coisas são como aparecem a cada um, por isso subjetiva, que é do indivíduo particular. Por isso, a nossa visão é de acordo com a visão particular. Ceticismo. O conhecimento humano é limitado às aparências. Eles têm uma dificuldade em acreditar naquilo que é explicado pela mitologia, pela teologia, no mundo espiritual que não é visível. Então, eles têm esse ceticismo. Indiferentismo moral e religioso. Olha só, se as coisas são como parecem a cada um, não há nada que seja bom ou mal em si mesmo, pois não existe uma norma transcendente de conduta, certo? Então, eles têm um indiferentismo com relação à moral e à religiosidade, tá? Na visão deles não existe nada que seja bom ou mal. Por quê? Porque as coisas são de acordo com a visão de cada um. Convencionalismo jurídico. Não existe leis imutáveis. As leis são mutáveis, já que não possuem qualquer fundamento na natureza e nem foram estabelecidas por deuses, mas são simples convenções de quem? Dos homens, para poderem viver em sociedade. Então, as leis são apenas convenções criadas pelos homens para que uma harmonia social. Então, elas podem sim ser mutáveis. Vamos continuar. Oportunismo político. O que eles nos dizem sobre o oportunismo político, Se não há nada justo e injusto em si, todos os meios são bons.
Então, se não tem nada que seja realmente justo ou injusto, né? Então, todos os meios são bons para se atingir os fins a que cada um se propõe. Então, não tem nada que é proibido. O bom resultado, quer dizer, eu vou ter um bom resultado, justifica os meios empregados para consegui-los. Olha que loucura, né? Utilitarismo. Mais do que servir ao Estado, os sofistas ensinavam a empregar as habilidades retóricas a serviço dos interesses, o quê? Particulares. É útil, né? Essa capacidade de oratória. Frivolidade intelectual. Mais do que autênticos filósofos, os sofistas eram prestigiadores intelectuais que encobriam o vazio de seu pensamento com a pirotecnia verbal. Olha que interessante, hein? Então, eles tinham uma persuasão, uma capacidade de oratória tão tremenda que era o que? Algo fascinante naquele momento. Tinham uma confiança ilimitada no poder da palavra e na sua capacidade de discurso. Então, eles se achavam, podemos assim dizer. Venalidade. Ao cobrarem por suas lições, uma das grandes questões que Sócrates debateu e Platão, né, essa questão da cobrança, os sofistas sofreram a crítica mais severa por parte dos atenienses, que não aceitavam fazer atividade intelectual em forma de negócio, né? Platão qualificava os sofistas de mercadores ambulantes, guloseimas da alma. Era vaidade, vaidade, vaidade. Humanismo. Ao centrar seus interesses nos problemas humanos, os sofistas podem ser comparados aos humanistas da Renascença, preocupados com os problemas práticos. Lembra que a gente falou que os antigos, né, os filósofos Sócrates, Platão, eles estavam preocupados com algo surreal, vamos assim dizer, uma explicação do cosmos, né? Enquanto que os sofistas, eles se centravam nas questões humanas e não nas questões do espiritual, vamos assim dizer, tá bom? Então, práticas do homem político, da natureza humana inserida na polis e na vida do Estado. Então, eles estavam preocupados com a vida do homem, não dos deuses e da explicação que esses deuses traziam para a vida humana. 6. Protágoras e Gorgias compartilham da mesma tese. Que teses eram essas? Esses dois sofistas, né, compartilhavam de uma mesma tese, de um mesmo pensamento. Qual era esse? Ambos usam jogo dialético, o jogo das palavras, para questionar as afirmações dogmáticas, pretensamente absolutas de muitos filósofos. Então, que eles já usavam o jogo da dialética, da oratória, para questionar os pensamentos dos antigos filósofos. O fato é que ambos, Protágoras e Gorgias, compartilham das mesmas teses, o quê? Céticas, que reduzem o conhecimento aos simples jogos de aparências, levando as teses relativistas ao extremo, nega a possibilidade de qualquer conhecimento. Não podemos conhecer nada profundamente, seja do espaço, do tempo, das coisas particulares ou mesmo do ser em geral. Então, o homem ele não consegue adquirir um conhecimento total, na visão dos sofistas, no caso deles. De acordo com Antifonte, em que se baseia a lei natural, as leis civis e a divisão de classe? O que esse cara diz para nós a respeito das leis naturais,
das leis civis e sobre a divisão de classes. A verdadeira justiça baseia-se na lei natural, que corresponde o quê? À verdade. Então, a verdadeira justiça baseia-se na lei natural. Então, a lei natural para ele é o quê? A justiça. As leis civis não passam de meras opiniões. A separação em classes sociais é algo convencional. Fomos todos feitos pela natureza do mesmo modo. Justiça, então, é não transgredir as leis da cidade em que alguém é cidadão. Então, ser justo é não transgredir as leis. Desse modo, um homem poderá melhor conduzir-se em harmonia com a justiça se, na presença de testemunha, respeita as leis. E quando está só, sem testemunhas, respeita os decretos da natureza. Então, existe aí essas duas vertentes, né? A justiça, o respeitar as leis da cidade, não é? E as leis da natureza. Beleza? Obrigada pela atenção. Fica para vocês aí essa mensagem de Protágoras. O homem é a medida de todas as coisas, né? Na visão dele. Estudem, corrijam as atividades. Boa sorte. Beijão. Fica com Deus.